Boa tarde, meu nome é Gabriel Borges Silvério e eu estou aqui para apresentar um artigo no intuito de conseguir a aprovação do curso de Gestão Empresarial EAD pelo Polo da FATEC de Mococa. O título do artigo é Captação de Recursos para o Terceiro Setor, Nota Fiscal Paulista e Imposto de Renda. A docente do curso é Juliana Gisele da Silva Nali. O principal objetivo deste artigo é uma explanação conceitual explicativa e informativa de direcionamento de impostos já pago por pessoas de natureza física e jurídica como forma de doação para o terceiro setor. Essas informações encontram-se disponíveis para o público em geral, porém de maneira superficial e pouco abrangente, e somente ganha notoriedade em épocas específicas do ano. Em exemplo, o envio dos dados de imposto de renda. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica. Este foi o passo inicial na construção para a realização deste artigo. Após a definição do tema, ocorreu uma utilização de material acessível ao público em geral, como livros, artigos, revistas, jornais e sites, buscando identificar no referencial teórico as reflexões mais relevantes sobre o assunto, assim como sua visão posterior. No artigo escrito, encontram-se as referências teóricas de artigos, projetos e estudos apresentados por estudantes, pesquisadores e conhecedores no campo de captação de recursos para o terceiro setor, todos devidamente citados ou no próprio artigo ou nas referências bibliográficas. O terceiro setor. Mas, de fato, o que é isso? Para entender o que é o terceiro setor, vamos entender o que são os outros dois primeiros. O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. O terceiro setor pode ser conceituado como aquele que representa o conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada com base na ação voluntária, sem fins lucrativos e que visa o desenvolvimento social. É aquele que atua exclusivamente com preocupações e práticas sociais, executam atividades sem fins lucrativos e promovem gerações de bens e serviços de caráter público. A captação de recursos é o mais difícil e até mesmo o principal desafio para a sustentabilidade e manutenção das organizações do terceiro setor. O terceiro setor, com objetivo social, ainda hoje é formidável. Contudo, não está fora de tal contexto a necessidade de ter recursos para realizar suas operações. E para colocar em prática tais realizações, surgem problemas que se sobrepõem aos nobres propósitos de que outrora foram erguidas as entidades, e se destaca a realidade. Qual é a relevância da estratégia de captação de recursos para organizações do terceiro setor, como ferramenta de gestão? E mais, após identificar as ferramentas de captação de recursos, de que modo que as organizações sem fins lucrativos podem satisfazer as suas necessidades e recursos? Ainda há a complicação em vender como investimento os valores destinados ao terceiro setor, pois, ao pensar de forma capitalista, como obter lucro de algo que não dará lucro financeiro? E para responder essas perguntas, para poder trabalhar todas esses apontamentos, que as entidades elas precisam olhar para a equipe como uma fonte de captação, investindo nos envolvidos para que, capacitados, eles busquem recursos financeiros para os fins. Há diferença entre captações de recursos das instituições privadas e as empresas do terceiro setor, dadas suas naturezas econômicas tão diferentes. Pode-se dizer que a captação de recursos para o terceiro setor, além de financiar, também promove a seriedade das atividades realizadas e, consequentemente, alcança maior credibilidade em meio à sociedade. Porém, até alcançar esse patamar, há um longo caminho a percorrer. Com o passar dos anos, o que temos visto é a evolução constante do terceiro setor. Os objetivos nos quais eles foram moldados permanecem, porém vemos que os paradigmas estão sendo quebrados e melhores aceitos com o passar dos anos. Hoje, vemos a capacitação de agentes envolvidos nas ações. Vemos algumas práticas do terceiro setor privado sendo aplicado no terceiro setor, que vem dando resultados satisfatórios e positivos e perpetuando. Contudo, ainda há um grande caminho a trilhar. As formas de captação de recursos são de diversas formas, como eventos e ações para angariar fundos, jantares, pizzas, bingos beneficentes, pratos prontos, bazares, rifas, podem advir de ações como venda de produtos, organizações de eventos, produções de materiais, entre outras. As organizações sem fins lucrativos são criativas, ainda que nem sempre convertam
as ideias em ações efetivas. Há entidades que conquistam o apoio de grandes empresas, assim como algumas instituições que não conseguem os recursos necessários e, infelizmente, são levadas a encerrarem suas atividades. Dependendo da natureza assistencial que a instituição pretende exercer, há incentivos governamentais nas esferas municipais, estaduais e até mesmo federais. Nenhuma lei no país impede que entidades sem fins lucrativos comercializem produtos ou prestem serviços de forma não gratuita, desde que as receitas obtidas por meio de tais operações comerciais sejam aplicadas nos seus objetivos sociais. Ou seja, é necessário que essas atividades econômicas sejam os meios utilizados para que as entidades consigam alcançar os seus fins. Conforme esclarece a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, doação é conceituada como sendo um ato voluntário de transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou bens em favor das organizações de terceiro setor, para execução do programa, projeto ou ação que se propõe. A partir deste ponto, pretendo abordar formas de captação de recursos que são de conhecimento público e dar maiores detalhes com embasamento de conhecimento técnico e teórico disponibilizados nas fontes das pesquisas. O primeiro item aqui a tratar-se será o de maior destaque no Estado de São Paulo e do qual se encontram nos termos da Lei 12.685 de 2017, a qual dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. Podem participar do programa Nota Fiscal Paulista as entidades paulistas sem fins lucrativos das seguintes áreas de atuação: assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal e cultura. As entidades paulistas sem fins lucrativos poderão se beneficiar do programa da Nota Fiscal Paulista, recebendo os créditos e bilhetes para concorrer aos sorteios a partir de cupons fiscais relativos às suas aquisições próprias, doação de cupons fiscais sem CPF, realizada pelos próprios consumidores a favor da entidade, por meio do sistema da Nota Fiscal Paulista, doações automáticas de cupons fiscais com CPF, cuja opção pode ser realizada pelo consumidor diretamente no sistema da Nota Fiscal Paulista. Para usufruir dos créditos concedidos no âmbito do programa da Nota Fiscal Paulista e participar dos sorteios, as entidades deverão ser paulistas e sem fins lucrativos, deverão estar devidamente cadastradas e ativas em suas respectivas secretarias de atuação. Assistência Social. Na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, nos termos da Resolução Conjunta 1º de 2013. Defesa e Proteção Animal. Na Corregedoria Geral da Administração, nos termos da Resolução 40 de 2013. Educação, na Secretaria Estadual de Educação, nos termos de Resolução Conjunta 1º de 2013. Saúde, na Secretaria Estadual da Saúde, nos termos de Resolução Conjunta 1º de 2010. Cultura, na Secretaria da Cultura, nos termos de Resolução Conjunta 1º de 2018. Ainda na modalidade de coação de Nota Fiscal Paulista, desde 22 de novembro de 2017, uma nova funcionalidade que se antece ao pleiteio das instituições filantrópicas participantes do programa, os consumidores cadastrados poderão realizar a doação automática de seus cupons fiscais para a entidade assistencial favorita de maneira simples, rápida e segura. As doações automáticas só ocorrerá se o consumidor tiver escolhido previamente sua instituição favorita no sistema de Nota Fiscal Paulista e informar o CPF na ocasião da compra. É possível trocar de entidade favorita a qualquer momento e até mesmo desativar a opção, caso o consumidor deseje. Imposto de renda significa o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da empresa e entregue ao governo federal, sendo que a porcentagem de desconto é fixada pelo governo de cada país onde é aplicado tal imposto. Muito se reclama do mau uso por parte do governo do valor dos altos impostos pagos pela população, e realmente os cidadãos não usufruem como deveriam da alta carga tributária paga todos os anos. Além disso, muitas pessoas reclamam de não poderem escolher para onde seus impostos deveriam ser destinados. Porém, existe uma forma de fazer exatamente isso: destinar parte do seu imposto de renda para ajudar as entidades beneficentes e seus projetos culturais.
Os incentivos permitidos para as pessoas físicas são bem restritos, se limitando somente a doações para os fundos de direito da criança e do adolescente, tanto em âmbito nacional quanto estadual e municipal. Esse benefício fiscal foi previsto pelo artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 dos anos 90, segundo o qual os contribuintes podem deduzir do imposto de renda doações feitas aos fundos da criança e do adolescente. As pessoas físicas podem destinar qualquer valor aos fundos, mas sua dedução está limitada a 6% do imposto de renda, devido se as doações forem realizadas dentro do ano de referência até 31 de dezembro do ano corrente, ou o contribuinte pode optar pela doação diretamente em sua declaração de ajuste anual, no limite de até 3% do imposto apurado na declaração. Apenas as pessoas jurídicas, enquadradas no lucro real e recolhendo, poderão redirecionar parte do imposto de renda em até 1% da parte devida por meio da Lei do Fundo para a Infância e Adolescência. A mesma porcentagem pode ser destinada por meio da Lei do Idoso, da Lei de Incentivo ao Esporte, do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, ou ainda 4% por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Não é possível efetuar doações dedutíveis diretamente às entidades. É necessário fazê-lo aos projetos desportivos aprovados pelo Ministério do Esporte, no caso da Lei de Incentivo ao Esporte, e aos Conselhos Nacionais, Estaduais, distritais ou municipais responsáveis pelos demais incentivos. O Paraná é um dos estados em que os conselhos tornam possível a escolha da entidade ou projeto. Algumas entidades, como o Hospital Pequeno Príncipe, se prontificam ao fazer todo o trâmite da doação, desde a geração do boleto ao acompanhamento do uso dos recursos. As doações não podem ser deduzidas como despesa. Por ora, as microempresas, empresas do lucro presumido, não podem deduzir nenhuma forma de doação. As entidades do terceiro setor vieram preencher uma parte dessa lacuna que o Estado, como principal responsável, deixa de atender. O governo consegue enxergar nessas organizações parceiras que os ajudam a cumprir seu papel. Entender essas leis e saber utilizá-las pode ser uma boa estratégia para organizações disporem de mais recursos para efetuarem os seus objetivos. Boas ações de marketing, explorando a imagem das doações, das notas fiscais, incentivos de doações dos impostos de renda, direto para as instituições, amparados por conhecimento amplo, até mesmo com um estudo mais aprofundado em leis com advogados e contadores, podem levar a um substancial aumento de arrecadação e, em consequência, uma maior participação instituição na sociedade. O Brasil é uma nação em desenvolvimento e apresenta um crescimento significativo ao longo dos anos, porém, possui um débito histórico com a população menos favorecida, que não encontra no poder público as condições necessárias de atendimento, sejam elas básicas como saneamento e infraestrutura, como também a educação, saúde, lazer, e vemos diariamente que ainda há um longo caminho a percorrer para que essas condições sejam um dia, de fato, realmente satisfatórias. Sabe-se que os desafios práticos são bem maiores que qualquer desafio teórico apresentado. Além das dificuldades da captação de recurso financeiro, há dificuldades dos choques culturais, mudança do panorama do olhar organizacional do terceiro setor, incorporação de ferramentas de gestão mais eficientes, entre outros. Hoje, não há como olhar o terceiro setor somente como uma instituição da causa pela qual ele está trabalhando. Hoje é necessário olhar para essa instituição e tratá-la como uma organização, onde há pessoas que estão com um objeto maior, porém, para alcançar este objeto, é necessário que algumas dessas pessoas tenham profissionalização adequada para que melhor possam orientar os demais, pois os problemas gerenciais enfrentados por essas organizações são entraves para sua expansão e até mesmo sua sobrevivência. É necessário que a instituição coloque em prática os itens abordados no decorrer deste artigo, pois para qualquer instituição é fundamental o planejamento.